Ah, entramos. Agora a gente espera um pouquinho só pro pessoal, porque o Facebook avisa todo mundo. Ah, tá. E aí a gente espera um pouquinho. Mas a temperatura tá boa aqui. Tá. O vento parou, né? O vento tava um pouquinho mais agradável. Ontem, quando o avião pousou, ele ficou um pouco no chão, assim, e aí veio aquele bafo, aqui em São Paulo tá frio. Ah, é? Tá meio frio, é. E aí a gente tem uma pessoa, Tainá, a gente já vai começar direto aqui do Rio. Estourando a bolha voou de São Paulo pro Rio, a gente tá com a Elis. Fiquem com a gente uns 3 minutinhos até chegar mais gente, que a gente vai começar a live falando sobre moda e consumo, um papo super gostoso, assim, com pitadas de polêmica aí pra vocês. Cadê? A Xande tem que aparecer, tem um gatinho super fofo, a gente tá direto da casa da deve Elisa. estar lá dentro de curtir algo. Daqui a pouco ela vem. Tá abafado, mas no Rio sempre quente, né? Úmido. Úmido. Já tem umas pessoinhas. Bom, tá certo o som aí? Dá um ok pra mim. Se o som tá bom. Estão me ouvindo bem? Porque às vezes a gente fala e as pessoas falam, ai, mas ficou baixo, não sei o que. Entendi. Então, mas acho que tá tudo ok, senão teriam falado. Vamos lá? Vamos. Bom, hoje o Estourando a Bolha a gente deu uns dias aí muito corridos, a gente não fez Estourando. Aí eu aproveitei que ia vir pro Rio e falei, poxa, Elis, vamos conversar. A Elis, a gente se conheceu pela internet, por meio do Modifica mesmo, a Elis tem alguns textos publicados. Ela estava no Modifica Offline do ano passado e eu acompanho super o trabalho dela, gosto muito. Ele já tá fez mestrado com recorte de consumo, agora ela tá também no doutorado pensando em consumo pelo viés da alimentação, que é muito bacana. E aí eu falei, vamos conversar e tal, e ela topou. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, como é que ela veio parar na moda, que ela tem uma experiência bastante vasta. E aí a gente vai falar de consumo. Como sempre, vocês podem mandar perguntas, a gente vai estar checando e respondendo. E depois eu sei que hoje é sábado, todo mundo está fazendo alguma coisa, quem vê depois e quiser deixar pergunta posterior, pode deixar que eu marco a Elis e ela vem responder. Obrigada, Elis, por estar com a gente. Conta um pouquinho da tua história, como é que você veio parar na moda, assim? Bom, eu me formei inicialmente em comunicação, aí quando eu já estava terminando a faculdade de comunicação, eu comecei um curso técnico, com duração de 1 ano e meio, de moda, e aí eu tenho essa formação técnica em moda também. A princípio, eu achava que eu ia... A minha ideia era trabalhar com moda, eu achava que eu ia ser estilista. Na época eu era muito ligada até hoje eu sou, mas na época eu pesquisava muito, eu amava folclore brasileiro. Entendi. E aí eu achava que eu ia ter uma marca inspirada no folclore brasileiro, nas manifestações populares, maracatu, ciranda, cavalo marinho, enfim. Que eu dançava no Rio Maracatu, tocava no Maracatu lá em Recife. E aí, só que quando eu comecei a trabalhar num ateliê de moda mesmo, eu vi que aquilo ali não era pra mim, que não era o que eu queria. Quando eu entrei em contato com a realidade, eu logo saí fora, assim, passei acho que 1 ano e meio, 2, e saí, e aí foi quando eu conheci a Renata Branches. Na verdade, antes de conhecer a Renata, eu mandei o currículo pros Fashion, e eu virei uma colaboradora do Rio para eles, mandando fotos de street style e também mandando notinhas de tendências para eles, uma coisa que ninguém me ensinou a fazer. Sim. Eles me pediram para fazer isso, eu andava na rua observando as pessoas e via comportamentos e modas mesmo, modos e modas que estavam sendo, que pareciam novos, e mandava para eles em forma de notinhas de tendências. E aí a partir daí eu conheci a Renata na época estava lançando o Rio Etc. Eu fui a primeira cool hunter do Rio Etc. Então a gente ia pra rua fotografar e entrevistar as pessoas. Na época eu chamava Ruas e Etc. Depois que mudou. Só que eu fazia tudo sozinha e aí eu
me sentia muito envergonhada de fazer tudo sozinha. Não era como é hoje, que as pessoas sabem o que é um blog de street style, sabe? Já, só pra dar um timeline, o meu etc começou há 10 anos. Isso, há 10 anos. Tá, em 2007, exatamente. E na época ninguém... Era muito estranho para uma pessoa ser abordada na rua e falar: você tá linda, seu look é lindo, posso tirar uma foto sua? As pessoas ficavam com medo mesmo. Sim. E aí não deu certo esse modelo, mas eu acabei ficando no Birro, que é a mãe do Rio Etc, assim, né? Um escritório de pesquisa de tendências de moda, como pesquisadora, e o Rio Etc tomou outro rumo, mudou a forma de fazer essa pesquisa, enfim, com uma equipe maior e tal. E eu sempre fiz colaborações com eles. Até hoje, às vezes, eu faço. E eu me mantive no Birro como pesquisadora, fiquei um tempo trabalhando lá de dentro, depois eu comecei a ser freela, e aí passei 7 anos lá direto com a Renata, nesse esquema, às vezes direto lá, às vezes trabalhando de casa, e aí eu comecei a me interessar muito pelo comportamento do consumidor. A partir das tendências, eu vi, não, isso aqui eu posso aplicar em qualquer outra área, não é só de moda. Sim. Inclusive, nem sempre a moda é a lançadora de tendência. A tendência muitas vezes vem de outras áreas. E aí eu fiz uma pós em pesquisa de comportamento do consumo, comecei a trabalhar fazendo pesquisa para outras áreas também. Depois eu fiz um mestrado. O mestrado eu pesquisei consumo colaborativo e compartilhado. Eu terminei esse mestrado no ano passado e logo no final do ano passado eu fui aprovada para o doutorado que eu estou cursando agora, estudando consumo e desperdício de alimentos. E nessa sua trajetória é muito isso, né? Você analisou muito comportamento de consumo, as pessoas, né? Os shifts de comportamento, exatamente isso. A gente acha que só a moda lança tendência, isso não é verdade, né? Eu vejo, não sei, talvez você que foi para alimentação agora, para mim a alimentação e essa relação dos orgânicos, isso que foi crescendo, fez muitas pessoas repensarem moda. Sim. Né? Eu acho que foi muito ao contrário, assim, essa repensar da alimentação puxou o repensar da moda. Né? Sim, inclusive os movimentos da alimentação, eles puxam muito os movimentos da moda. A gente tem o slow food, o slow fashion, enfim, agora não me vem outros na cabeça, mas até os nomes são parecidos. E quando eu achava que eu estava fazendo uma grande mudança na minha vida indo estudar alimentação, mas na verdade é muito parecido, assim, tanto os movimentos por parte da produção quanto por parte do consumo. Sim, e é uma relação com a moda e com a alimentação muito emocional, né? Sim. Com os dois são coisas totalmente diferentes, mas eu vejo a relação muito emocional e cultural também, porque o que a gente veste está muito relacionado à nossa cultura e o que a gente come também, né? E se você parar para pensar, são as duas coisas que a gente faz todos os dias, sem exceção. Se vestir e comer. Né? Comer a gente come normalmente, a maioria das pessoas come mais vezes, 2 a 3 vezes por dia pelo menos, acho que a gente sabe, acho que podem, né? Sim. Mas assim, e vestir também, a gente usa pelo menos 2 trocas de roupa por dia, uma para ficar na rua e uma para dormir. Sim. Assim, pensando numa pessoa que tem condições, claro, a gente sabe que tem exceções, infelizmente, mas não dá nem pra falar numa média, né? Não, se a gente vai, tem vários países e aí dentro de cada país também tem vários países, o Brasil tem vários Exatamente, Brasis, várias né? realidades, mas enfim. Mas é um padrão muito interessante. E quando a gente, eu lembro que quando a gente falou de consumo, é uma coisa que eu venho muito também curiando, assim, acho que a gente troca muito, né, sobre isso. E uma coisa que eu falei que eu estava pensando com a Elisa, entender como é que a gente pode repensar padrões de consumo dentro de uma sociedade estabelecida pelo consumo economicamente. E aí eles têm essa pesquisa de mestrado com consumo colaborativo, né, com consumo compartilhado. Sim. Compartilhado, né? O que você discute? Assim, primeiro, para quem não sabe, o que a gente pode dizer que é consumo compartilhado? Então, na verdade, a partir da minha pesquisa, eu fiz uma diferenciação que já existia a partir de alguns autores. Então, o consumo colaborativo é esse consumo que ele pode ter dinheiro envolvido. Então, por exemplo, o Airbnb, o Couchsurfing, para falar dos mais famosos, são exemplos de consumo colaborativo. Você está usando um recurso que já existe e que estava
ali parado, mas você está lucrando com isso, né? E agora o compartilhado, ele não tem dinheiro envolvido de forma alguma, não existe. Então passa muito também pela emoção. Sim. E pela confiança. Pela confiança, claro. E que foi o que eu estudei, relações de confiança no consumo compartilhado. No caso, eu tive como objeto de estudo o site Tem Açúcar, que para quem não conhece, é um site de compartilhamento de coisas entre vizinhos. Pode ser qualquer tipo de coisa, assim, panela, escada, às vezes, e aí, já na pesquisa, eu descobri que tem gente que pede um ombro amigo, pede... Então, assim, você pode compartilhar. Tem gente que oferece comida, enfim, eu cozinhei hoje, não vou comer tudo, e se ninguém comer, vai estragar. Algum vizinho quer vir aqui comigo, comer na minha casa e tal, acontece isso também. Enfim, mas nunca tem dinheiro envolvido. E eu acho que a gente não pode nem dizer nesse caso que é um modelo de negócio, né? É uma outra forma de pensar consumo. Exatamente, não é um modelo de negócio porque negócio pressupõe que tem alguém lucrando, recebendo dinheiro, e não tem, nem a criadora do site recebe, porque como nas trocas não existe dinheiro, não tem como. Sim, eu acho que às vezes a gente até faz essa confusão quando a gente pensa em biblioteca de roupas, por exemplo. Eu não sei, mas acho que não é nem compartilhado nem colaborativo, é só não, porque já é bastante coisa, mas é um novo modelo de negócio, né? Um outro shift de mentalidade, como uma biblioteca. Sim, eu acho que tem bibliotecas que você até paga uma mensalidade, sim, você né? paga, mas tem outras que não, se eu não tô enganada. Eu acho que de roupa eu acho que ainda não, de livros você, né? Então, aí já seria um consumo colaborativo mesmo, porque entendi. você paga enfim, existe algum dinheiro sendo circulando. Ali, né? Tá, entendi. E aí, eu lembro que quando a gente postou um texto sobre os limites do consumo consciente, ou se ele existe ou não, e eu falo muito no Modi que é uma coisa assim, a gente precisa trocar até no evento, né? Trocar a lente de tratar pessoas como pessoas e não como consumidores, pessoas como pessoas, não como mão de obra desse nosso sistema industrial, né? Então, ou elas consomem ou elas são mão de obra. Na verdade, elas são os dois, né? Mas elas são tratadas dessas maneiras. E aí ela falou, sim, claro, mas a gente tem um contraponto aí também, né? E o consumo, a questão do consumo consciente está muito presente nos discursos de moda onde modifica, acaba andando e tudo mais. E nessas tuas andanças e pesquisas e todo esse teu trajetória analisando o consumo, até que ponto o nosso consumo influencia a indústria e vice-versa? Você chegou a ponderar isso? Eu acho que a gente tem que pensar assim, na realidade do Brasil, porque a gente vê em alguns países que têm realidades diferentes da nossa e que são bem menores, porque o Brasil ainda tem uma questão de ser um país gigantesco, com várias culturas diferentes dentro de uma cultura. Então, por exemplo, quando eu comecei a me interessar pelo consumo colaborativo, consumo compartilhado, eu estava morando na Suécia. E a Suécia é um país pequenininho, do tamanho de um estado do Brasil. As pessoas todas têm o mesmo padrão social, praticamente. Não tem uma diferença enorme de salários. Mesmo um médico não ganha muito mais que o lixeiro, por exemplo. Todos têm mais ou menos o mesmo nível de educação. Você para o lixeiro na rua, pede uma informação, ele te fala em inglês. E as pessoas têm muito essa cultura da colaboração, do compartilhamento e da sustentabilidade de uma forma geral. Então, o ônibus é eco, o combustível é feito com lixo orgânico, sabe? Então, e funciona lá, claro, um país pequeno e as pessoas já estão educadas dessa forma. Aqui no Brasil, outra realidade, a gente tem um mundo, a gente já tem essa cultura muito da exploração, a gente já tem pessoas que precisam, ninguém precisa ser explorado, mas elas têm que se subjugar a isso, porque senão elas não vão ter nada. E pessoas que se aproveitam dessa situação para lucrar, enfim, a gente sabe disso.
Então a gente tem que pensar em realidades diferentes. Quando a gente fala em consumo, então minha preocupação, assim, minha bandeira que eu sempre prego, é que normalmente a gente fala de num consumo consciente e pensando, importando uma forma de consumo. Um olhar europeu. Né? E a nossa realidade é completamente diferente. A gente tem meninas que começaram a ter acesso à roupa da moda, a comprar em fast fashion e tal, há 5 anos atrás. Se você falar pra essa menina, não compra um shortinho, não compra um shortinho você tem R$200, não compra um short, uma blusa, um sapato e uma jaqueta de R$50. Compra uma de 200, que é feita de algodão orgânico, não sei o que. Fala, eu não quero isso. Isso não é valor pra mim. Eu quero ter uma porção. Sim. Eu nunca tive. Você teve isso a sua vida inteira. Eu não. Então, assim, é complexo a gente tocar essas pessoas e a gente nunca pode esquecer que o consumo, ele é social, ele é relacional. Então, não existe consumo zero. Não existe. Então, assim, primeiro porque só da gente estar aqui, a gente tá consumindo um monte de coisas, né? Enfim, mas a gente não vive. Eu fico até brincando, assim, com os meus alunos, que eu leio muito esses blogs de lixo zero. Sim. Tem até uma menina daqui do Rio que eu conheço que tem o Por Favor, Menos Lixo, que eu adoro, a Karim. E até pra gente ser lixo zero, olha quantas coisas a gente precisa. A gente precisa carregar o nosso saquinho, a gente precisa carregar o nosso talher, a gente precisa carregar, né, nossa garrafinha, o nosso copinho. Então a gente precisa das coisas, né? Sim. Até pra ser lixo zero, até pra consumir menos. Então a gente tem que... É uma equação difícil de fechar. E principalmente a gente tem que pensar em formas de sensibilizar essas pessoas que ainda não veem valor nesse consumo consciente. Sim. E porque é uma coisa, até que foi falado ontem, a gente estava no evento do criado da Renata, né? E foi uma coisa muito interessante, pensando em comida. Eu esqueci o nome da moça, que ela tem a ONG, que ela falou, mas talvez... Gastromotiva. Acho que é isso. Eu também adorei falar dela. Que ela falou assim, como é que a gente vai falar para as pessoas que vivem em desertos alimentares, né? E eu acabei entrando em contato com essa questão de desertos alimentares pelo movimento vegano americano negro. Porque lá eles têm uma questão de desertos alimentares muito forte. Então, periferias inundadas apenas por fast food, né? Então, uma taxa de mortalidade gigantesca pela alimentação. Então, por isso que eu sempre me questiono até que ponto é uma demanda e não uma imposição industrial e social sobre as pessoas determinadas formas de consumo, sabe, assim? É uma coisa que os desertos alimentares me fizeram pensar bastante sobre isso, por uma perspectiva de tipo, é o que tem, poderia ter outras coisas, então, quem manda em quem, sabe? Eu fico muito nessa... Será que existe mesmo a opção de escolha? Exato. Né? E aí quando a gente fala de alimentação, moda também, mas quando a gente fala de alimentação, você vai no mercado e é muito isso, são 5 marcas. Você tem aquela impressão que você tem um monte de coisas de escolha e você tem 5 players ali dominando todo o mercado de alimentação, né? Que escolha é essa, né? Como é que a gente faz escolhas numa vida, num mercado sem escolhas, de consumo? Eu penso, mesmo a nós que temos acesso, sabe? O que isso significa, assim? Eu não sei, quais são suas reflexões, assim, sobre... quando a gente pensa, tipo, nesse top-down, porque o nosso discurso acaba sendo assim, se todo mundo demandasse determinadas coisas, as coisas mudariam mesmo? Primeiro como fazer todo mundo demandar? O buraco é mais embaixo. Exato, como é que você vai... Exato, pra mim é muito isso, por isso que eu falo, gente, não sei, não tem como, entendeu? Porque da mesma forma que a gente tem, como eu falei, a pessoa que tá ali interessada em comprar, pode, a partir de pouco tempo pra cá, comprar um fast fashion, ela também pode, faz pouco tempo que ela pode consumir o fast food, sim, seja ele qual for. E isso é um status de consumo para ela, né? Leva ela, ela entende que ela está subindo um degrau na vida social, cultural e enfim, financeira dela. Então, são muitas questões, porque ainda tem agora, outro dia eu estava conversando com o Thiago, a gente agora tem as empresas de
farmacêuticas e de alimentos se fundindo. Então isso é muito louco. Simbólico. Eu acho que fala por si só. Assim. Bom, então o que está causando a doença? Né? Com o que essas pessoas da indústria farmacêutica vão ganhar dinheiro? Por quê? Então é tudo uma questão muito complexa. E às vezes, a gente mesmo dentro desse movimento, outro dia a gente estava conversando sobre isso também, mesmo dentro desse movimento de consumo consciente de alimentos, de consumo de orgânicos e tal, a gente tem vários perfis. Porque tem a pessoa que ela fala assim, não, eu como orgânico, que até um amigo meu brincou, usou uma expressão, tem o ecocêntrico e o egocêntrico. Esse é o ecocêntrico. Quer dizer, eu como orgânico para o meu bem-estar, para a minha saúde. Então ele vai comprar, não importa, ele pode comprar o orgânico lá que vem da indústria, mas é orgânico e tal. E tem aquela pessoa que fala, não, eu só compro do pequeno produtor. Ela está tendo um ato político, usando o dinheiro dela para fazer política. Eu não compro de grandes indústrias, eu não dou meu dinheiro para esse mercadão, eu só dou meu dinheiro para o pequeno produtor. Então, mesmo que não seja orgânico, eu prefiro dar o meu dinheiro ao pequeno produtor a comprar o orgânico do supermercado. Sim. Né? No movimento dos orgânicos tem muito isso, esse debate também, né? Porque tem as diferenças, né? Então são muitas ramificações, assim, né? A gente pode pensar em várias coisas dentro dessa realidade. E ainda tem a questão, quando a gente pensa em desertos alimentares, deserto por que se tem comida sobrando, indo para o lixo em bom estado? Então, por que tem deserto alimentar? Né? Tá faltando comida ou essa comida está sendo mal distribuída simplesmente porque ela é feia? Né? Porque tem isso, se a cenoura não nasce perfeita, ela é descartada, né? A cenoura que tem duas perninhas, ela é descartada, ela não vai parar na prateleira do supermercado. E às vezes nem só por isso, né? Por que não chega até lá nada, né? Não é por acaso, né? Que não é uma coisa que simplesmente não chega porque não tem ou porque às vezes é uma coisa, né? Não querem que cheguem até lá, né? Porque tem alguém que está se dando bem. Exatamente, né? nesse sentido. E quando você entrou na questão do desperdício, agora que é o teu lance de doutorado, eu acho que tudo bem ainda, você falou que está meio no começo, mas será que a gente consegue fazer uma relação entre o desperdício alimentar e o da moda? Porque eles são muito latentes, né? Se a gente for pensar o desperdício de alimento, o da moda a gente não chamaria de um desperdício, mas sim, é um descarte, né? O descarte das matérias-primas, os estoques que ficam parados, enfim. É um outro ponto que eu nunca tinha parado para pensar, mas acho que se conversam. Alguém me passou um dado que eu vou confirmar, mas 60% dos tecidos que as empresas compram não viram roupas que vão à venda, né? E é tipo a indústria de alimentos, né? Quase metade do que se produz não é vendido, né? Na verdade. Jogado fora. Com a questão de que o tecido você ainda pode aproveitar algum dia na vida, a comida não. Não, né? ela vai... Principalmente se for um alimento fresco, rapidinho ele vai perecer. Mas, ontem eu estava até conversando com uma pessoa lá no evento da Renata, no Criável, e ela falou assim, já tem um monte de tecido na empresa que eu trabalho parado. Eu dei uma ideia, tipo, básica, que é fazer eco bag com esses tecidos, e ninguém quer. Ninguém quer usar o tempo, usar a mão de obra para parar e fazer eco bag, que eu imagino que seja uma coisa que leve 5 minutos. Não precisa nem de uma grande modelagem. Não, pois é. E então eles preferem ficar com aquele tecido ali parado, que é dinheiro parado, ocupando espaço, trazendo lixo para dentro, né, ácaros, enfim. É muito complexo, porque quando a gente pensa, até com a roupa que está pronta que a gente dá para doação, ela vira um lixo em algum lugar. E até tem um documentário que mostra isso, né, lá no Haiti, o problema social que essas roupas que vão dos Estados Unidos doadas para lá, elas acabaram com a indústria da moda local e viraram um verdadeiro lixão, né, um aterro sanitário só de roupa. Só de roupa, exatamente. É uma relação muito... Não sei, eu acho que a falta de noção, talvez se ligue na tua pesquisa do consumo, a falta de noção do quanto isso exige de produção, tanto de alimentos quanto de roupas, um processo
a gente está tão distante dos processos produtivos, né? De quanto isso gasta de tempo, de energia, de água, de tudo, que vira simplesmente algo extremamente descartável, né? E o preço também, né? Banaliza, porque quando você compra uma blusa de R$ 15, você acha que você pode usar ela uma vez, duas e... Quer dizer, a gente não, mas assim... Sim, você cria essa mentalidade do descarte. Né? Exatamente. Não para pensar nas consequências disso, até porque essa informação não é tão... não vem com tanta força quanto a informação, quanto a indústria da propaganda e das próprias tendências. Né? Sim. Tem muitos pontos de contato entre a moda e a alimentação quando a gente para olhar, né? Faz sentido o seu caminho de pesquisa aí. Sim, Eu, na verdade, eu amo a moda, eu sempre falo que a gente sai da moda, mas a moda não sai da gente, assim, né? Eu sempre acabo fazendo voltando para fazer algum trabalho na moda, mas eu estava sentindo essa necessidade realmente de respirar novos horizontes, de ver outros consumos, até para minha vida profissional. Eu acho que isso é rico, já que eu não quero só fazer pesquisa na área de moda, profissionalmente falando. Mas depois eu vi isso, que não estava tão distante assim, tá bem próximo. Né? Inclusive eu tenho uma amiga que estudou Slow Fashion, fez uma tese de doutorado sobre Slow Fashion, e ela tem um capítulo só falando sobre alimentação e essas proximidades. Entendi. Elas existem mesmo, tem várias interseções. Sim, totalmente. E às vezes a gente nem para pensar, mas pra mim, por exemplo, pessoalmente, repensar a moda veio primeiro do repensar a alimentação. E eu vejo que isso aconteceu com muitas pessoas, sabe? E aí depois eu fiquei olhando e falei, nossa, cara, quando a gente começou a pensar orgânico, começou a pensar em comer mais fresco, começou a questionar cada vez mais, porque o industrializado sempre foi questionado, né? Mas mais forte, né? Eu acho que a gente tem um processo de questionamento que ele vai crescendo, né? Foi um momento também que a gente começou a olhar para a moda e não coincidentemente surgiram os maiores escândalos de mão de obra na nova escravidão, e aí aquela coisa toda começou a meio que eclodir junto, né? Foi muito isso, assim. Eu fico pensando. E a gente tem agora na moda vários movimentos, assim, pensando na feiras de troca, por exemplo, né? Que a gente usa aquele recurso que já está ali, não comprando uma roupa nova, exigindo mais do meio ambiente, enfim, embora a roupa muitas vezes já esteja produzida lá na loja, mas a gente não está contribuindo. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar, mas eu tenho... conheço uma pessoa que foi numa feira dessas de troca e viu o comportamento das pessoas na fila, é muito parecido com o comportamento de quem... Friday. Sim, a gente conversa muito sobre isso. Deixa eu só dar um ok aqui, porque ele fica aparecendo, eu consigo ver vocês. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Se comportar, porque você não tem o dinheiro. É igual na Black Friday, tá muito barato, e lá você não tem o dinheiro, né? Que você não paga por aquilo, então dá essa sensação. De que eu tô me dando bem, né? Poxa, eu vou pegar uma... E aí fica uma disputa pra ver quem vai... Porque acho que era separado por horários, e aí quem chegar logo, chega cedo pra pegar o primeiro horário, pra pegar as melhores peças e trocar pelo maior número de coisas possível, mesmo pra não deixar nenhuma fichinha. Sim. Porque, então, assim, às vezes a intenção do movimento é boa, mas as pessoas transgridem e trazem para a realidade do mercadão de novo. Então a gente precisa pensar que não é só porque é de graça, não é porque é uma roupa que é de segunda mão, que você pode levar para casa e de repente não usar. Seria bom pensar sobre isso também, né? Porque senão não faz sentido. Assim. A gente tem um vídeo de brechó e a Luísa, né? Ela fala isso no vídeo, porque no brechó às vezes as pessoas têm muito essa sensação de não culpa, guilt free, né? Como é de segunda mão não tem problema, tá barato também, eu compro. E aí, claro, não tô falando daqueles brechós que tem aquelas super peças, 200, 300, 400, 500 reais, mas os brechózões assim, né? E aí a pessoa pega a peça e fica em casa, mas não vai rolar, entendeu? Ela não vai usar e tal. Então, é exatamente isso, né? Você repete um modus operandi
mesmo nessas iniciativas que são para ser diferente. Pra que tentam escapar da lógica do mercado e se traz de volta pro... É complexo, assim. Mas me diz uma coisa, é uma curiosidade super pessoal, tem jeito da gente escapar? Você analisando esse pensamento de consumo já há tanto tempo, o que você acha, assim? Como é que a gente muda a chavinha? Não sei, às vezes eu fico pensando nisso. Eu acho que assim, é uma responsabilidade muito grande nossa, que já estamos desenvolvendo essa consciência, começar a passar isso pra frente. Então, e é aos poucos mesmo. Então, por exemplo, aqui em casa eu comecei mudando alguns hábitos de consumo na alimentação, que isso tem passado, claro, passou pelo meu consumo de moda também, passou muito pelo meu consumo de cosméticos. E hoje eu tenho feito muitas coisas na minha casa para limpar a casa, fazendo mudanças, usando menos o industrialzão e tentando fazer coisas mais... E até reaproveitando casca de limão e tudo. E aí eu passo isso para minha faxineira, que vem aqui em casa de 15 em 15 dias. E nossa, ela acha incrível, assim. E aí, como é que você sensibiliza uma pessoa dessa? Ela tem um netinho de 4 anos. Aí eu falo pra ela, poxa, se você passar esse produto aqui, ele tem tais químicas, ele pode causar alergia. Se você passar esse outro aqui, olha como você vai gastar menos. Sim. Acho que quando pega no bolso, funciona muito. Né? E pega pelo emocional também, por causa do netinho dela. Sim. Então, aí ela vai, fica toda feliz. Agora ela não usa mais desodorante, ela usa leite de magnésio. Sim. Aí ela acha o máximo, tá economizando um monte de dinheiro. Sim, E funciona mesmo, eu trabalho o dia todo e depois tá tudo... Então, assim, eu acho que a gente... Acho que essas pequenas ações, porque aí ela passa para a comunidade dela, ali ensina para a filha dela, que ensina para uma amiga, sabe? Os ecossistemas, eles vão não é se contaminando, porque contaminando tem, mas né, se conversando ali. Sim, e vai criando, muito uma ideia que tem até muito no budismo, né? Que você começa, muda o seu entorno, não queira fazer uma coisa lá, não, muda o seu entorno vai mudar o entorno dele e a gente vai criando um ciclo maior, exatamente. Então, eu procuro fazer isso, e eu acredito muito, como eu sou professora, eu tento passar também o máximo dessa ideia para os meus alunos e alunas, assim, e nessa hora eu vejo o quanto é difícil, porque em alguns lugares que eu dou aula tem gente de classe social mais baixa que adora comprar em fast fashion, que acho o máximo que tenham vindo algumas fast fashion mais baratas para o Brasil e estão sempre comentando que compraram, e eu falo, mas você sabe como essa roupa foi feita? Já parou para pensar que se essa roupa foi feita na China, chegou aqui no Brasil custando R$20, mas como essa conta fecha? Sim. Tem alguém perdendo. Aí eles, professor, eu não quero nem saber. Não, tem que saber. A gente estava numa mesa que a menina falava, a gente estava falando de veganismo, ela, eu não quero saber. Aí a outra, né, que é a amiga dela, não, mas você tem que saber. Não, tem que saber, porque você tem que tomar sua decisão. Aí é consumo consciente. Sim. Você tem que ter consciência do que está acontecendo e aí você faz as suas escolhas. Exatamente. Se você está alienado, você não está fazendo uma escolha consciente. Não tem como. E é uma coisa que... E aí eu estava até conversando com uma outra pessoa que a gente observa o comportamento de tirar vantagem e aí nas classes mais altas. Então, tipo, eu posso comprar uma bolsa mais cara, mas aí eu compro várias pecinhas da marca mais barata, sabe assim? Porque a gente tem, eu não sei, acho que é ser humano, né? Essa questão ou social, de ter essa vantagem que é um pouco da Black Friday ou da troca, né? Eu vou me dar bem. Então a gente acaba, esses padrões eles vão se repetindo em todas as classes, eu venho percebendo. Sim, a gente cai nessas armadilhas. Eu mesma participo de uns grupos de venda coletiva de matéria-prima para fazer esses cosméticos naturais que eu gosto de fazer. E várias vezes, olha, esse óleo essencial é tão caro, tá tão barato, eu vou comprar, nem tô pensando.
Nem tô precisando pra nada, assim, sabe? Já tenho um. Aí eu, não, calma. E ela sempre fala, meninas, não se empolguem, tá tudo. Ela tem umas coisas muito baratas. Sempre uma fica tentando lembrar a outra, sabe? Se você precisa mesmo, né? Outra coisa também, livro. Você tende a sentir menos culpa de comprar livro, né? Ah, é livro, vai me trazer informação. Aí eu parei, fiz um acordo comigo mesmo, porque, cara, eu não tava dando conta de livro. Eu agora tenho um acordo comigo mesmo, porque a Amazon, faz muito. E eles mandam no teu e-mail. Exatamente o que você quer, né? Que você nem sabia que queria. Aí eu falo, não, agora eu vou terminar de ler o que tá parado, então até 2018 eu preciso terminar pra depois voltar. Comprar nova. Não, é muito isso, assim, o pensamento tá muito. Essa relação nossa com o consumo, ela é muito emocional, então passa várias questões, né? Não tem como a gente tentar colocar numa caixa e falar que é assim ou é assado, enfim. A gente vai percebendo que todo mundo tem uma relação e às vezes os padrões são os mesmos, né? Em toda a sociedade, em todas as pessoas, em todas as classes, eles se repetem para essa coisa da vantagem, do querer. Então é muito isso. E na alimentação, eu vejo muito a questão do poder, igual na moda, né? Eu posso, então eu visto aquela roupa. Eu posso, então eu compro determinada carne, determinado alimento, né? Isso é uma questão delicada também, porque eu mesma penso, às vezes, eu ainda consumo, às vezes, carne, ainda mais agora eu tenho consumido mais, assim, eu tô sentindo mais necessidade, mas eu procuro comprar carne ecológica e... Cara, é muito mais cara. É muito mais caro. Eu não tenho como chegar para uma pessoa, até para minha mãe, e falar, olha, não deixe de comprar essa outra carne aqui, já que você vai consumir carne mesmo, e consome essa aqui, que tipo, a metade do peso custa o dobro do valor. Sim. Sabe? Então, assim, é bem complexo. Por mais que a gente explique, que é uma questão financeira mesmo. Passa, como a gente falou, passa pelo bolso. Não, passa. Por isso que eu sempre insisto. É claro que a gente está num momento super delicado, assim. Mas as políticas e os políticos que a gente precisa incentivar são os que querem quebrar essa lógica, né? Quebrar a lógica dos desertos alimentares, quebrar a lógica de fortalecimento da indústria e entrar na lógica do fortalecimento dos pequenos produtores que no Brasil a gente tem, e não só no Brasil, né? No mundo todo a gente tem isso, e até mesmo de têxteis, né? De algodão, de matérias-primas naturais e tudo, mas também é muito difícil, né? A gente está tão distante, a gente vive um momento político tão complicado de falar para as pessoas se aproximarem da política como atitude cidadã para demandar essas coisas, para que financeiramente isso seja tudo melhor distribuído. É super desafiador, assim. E é tudo vendido pra gente como se fosse maravilhoso. Você vê propaganda do agronegócio na televisão, a propaganda é linda. Sabe, assim, é pop mesmo, o agro é pop e não sei nem se eu posso falar isso aqui, pode. Mas o agro é pop e aí algumas letrinhas todas bonitas, modernas, assim, descolado. E, cara, é um business mega agressivo, assim, e parece que é legal. Muito pouca gente tem informação do que é o agronegócio. Assim, você não vê matéria sobre isso no jornal, é um cartel. Se você se meter muito no assunto, você pode morrer mesmo, sabe? Então, assim, e aí chega a informação pra você como se fosse aquilo ali, fosse muito legal. A questão do emprego. Outro dia eu tava numa feira do MST que teve na Água Branca, já faz um tempo, né? E aí tinha um dado lá que eu fiquei chocada, assim, a gente pensa que a maioria dos empregos no campo estão relacionados ao agronegócio, mas não. Porque o agronegócio tem um monte de maquinário, enfim, né? Eles estão relacionados ao pequeno produtor. Familiar, e daí não é isso, a gente não tem essa informação, né? Não. A informação é que é pop, é o que gera renda, que é o que sustenta o nosso supermercado. Exatamente. E uma coisa também, pensando nessa coisa da propaganda, eu acho que a gente cada vez mais... não sei se eu não gosto de botar a palavra vítima, que eu acho que a gente pode tomar responsabilidade e virar esse jogo, mas
cada vez mais a gente é bombardeado mesmo. Eu agora, o que eu recebo de propaganda nesse momento da minha vida, que eu tô grávida, que eu recebo de propaganda, de não sei de onde vem, de coisa de bebê, eu não sei no meu... Você pesquisou o carrinho, eles já sabem que você vai ficar durante... Eles também contam, né? 9 meses te mandando. E depois eles viram, né? Sim. Sei lá, vai ser mamadeira. Acompanhando a idade, né? Imagina, é muito Black Mirror. Eu fico assim, gente. Aí o meu Facebook só tem propaganda de bebê, o Instagram só tem, recebo no meu e-mail. E, cara, realmente umas coisas muito fofas. E eu fico assim, gente, não posso cair nessa, sabe? Mas é difícil você tá sendo bombardeado de todos os lados. Eu li recentemente num livro, uma pesquisa, que de fato, quanto mais propaganda seu cérebro recebe, mais você consome mesmo. Assim, não é uma coisa que tá totalmente alheia e totalmente no seu controle. Sabe, assim, porque você tá recebendo aquele monte de informação e tá ficando guardado ali, acumulado ali, né? Sim. Então, é muito difícil. E quando a gente pensa na história da propaganda, ela tá ligada à história da Revolução Industrial e da vazão à produção. Então, é fazer as pessoas comprarem mais, né? Sim. De certa maneira, não é que é vítima, mas assim, é uma máquina. É uma máquina, mas assim, uma coisa que é importante, que a gente fala muito nos estudos do consumo contemporâneos, assim, é que assim, o consumo, ele é consequência de mudanças culturais, mais do que mudanças econômicas e da Revolução Industrial propriamente dita. A gente até tem estudos que mostram que se não tivesse existido, resumindo bem, se não tivesse existido o movimento cultural e o romantismo antes da Revolução Industrial, as pessoas não iam estar preparadas para consumir tudo aquilo que veio com a indústria, porque foi o romantismo que fez com que as pessoas desenvolvessem a capacidade de sonhar. Entendi. De olhar para um vestido e se imaginar linda naquele vestido. Ver mais do que um vestido, né, de uma peça de roupa. Então, houve uma que veio muito com a Rainha Elizabeth, que já começou a fazer essas mudanças, ela usava muito essa questão da moda para fazer política. Então, isso permitiu com que a Revolução Industrial tivesse tanta força e que as pessoas estivessem tão preparadas para consumir naquela velocidade que hoje em dia já se transformou numa velocidade muito maior, 1000 vezes maior. Então, assim, então pensando nisso, a gente pode fazer mudanças culturais. Eu acho que a gente aos pouquinhos, bem aos pouquinhos está fazendo, que é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, e reverter, e aos poucos, eu não acho que vai ser fácil, não acho que vai ser rápido, mas ir revertendo passo a passo esse caminho, porque passa pela cultura também. Não é só uma... uma questão puramente econômica, né? Não. Agora, claro, quando a gente fala de propaganda, claro que as mídias influenciam absolutamente a cultura. Então, assim, a gente tem hoje em dia programas que falam sobre consumo consciente e tal. A maioria deles não está em canais abertos. Sim. Então, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. Então, por isso que na internet o seu trabalho é muito importante, porque é um pouco mais democrático, né? Qualquer pessoa pode acessar aquela informação que está ali. Então, aí vira de novo aquele trabalho de formiguinha de falar, olha, tem essa informação aqui, Mas é exatamente isso. Não, e aí eu acho que quando a gente, claro, pensar em mudança de cultura, mas levou um tempo pra gente chegar até aqui e vai levar inevitavelmente um tempo pra gente sair daqui, né? Mas eu acho que ainda quando a gente fala de pensar em mudança de cultura, é um pouco mais democrático do que a gente pensar se fosse puramente financeiro, né? Porque, é claro, a gente precisa distribuir renda para todo mundo ter as mesmas possibilidades, mas ao mesmo tempo, culturalmente também isso precisa ser disseminado, senão não vai adiantar, né? A gente entra nos mesmos padrões, assim, ou mais acelerados, porque o que eu vejo muito do fast fashion, não sei se você concorda, mas quando me perguntam ou falam alguma coisa, eu falo, eu não sei até que ponto, porque pra mim, até que ponto é um top-down, assim, então chegaram com esse modelo, ou esse modelo reflete a nossa sociedade da internet, da velocidade, né, eu quero postar uma foto no Instagram, ter 100 likes em 1 minuto, e sabe, assim, eu acho que, eu fico nessa, né, até que ponto isso foi dado, e até que ponto isso é exatamente uma questão cultural da velocidade que veio com as conexões da internet. Também não sei, é uma pergunta difícil, mas eu acho que até, eu acredito, assim,
muito por intuição, mas que até essa velocidade ela tende em algum momento a diminuir, porque as pessoas não estão mais suportando isso. Sabe? Até pessoas da nossa geração e das gerações que vieram depois da gente, você vê que já tem uma turma fazendo uma mudança, indo morar em lugares mais distantes, procurando acessar menos a internet. Não acho que vai existir uma geração totalmente desconectada, porque a conexão é importante, tem seu valor também, mas, cara, dormir e acordar ali com aquela quantidade de informação não é saudável, não tá fazendo bem pra gente. Exatamente. E acho que as pessoas estão começando a perceber isso, e o que tem de gente que eu converso que tem problema de estresse, sabe, com 50 anos tendo problema no coração e tal. Então eu acho que isso tende a reverter em algum momento também, bem aos poucos. E até uma coisa que, tipo, pra gente ir encerrando, que eu até ia te perguntar, é exatamente isso, assim, porque às vezes me perguntam: ah, Marina, você acha que essa que a gente está vivendo é uma tendência ou é uma coisa que é realmente mudança de comportamento a longo prazo? Eu sempre falo, gente, eu não sei muito, porque pra mim a gente só vai saber se é tendência depois que ela passou e olhar. Se ela passasse e falar, nossa, aquilo foi uma tendência igual meio que um comportamento dos anos 70, que também teve essa questão do verde, do hippie, do repensar. E até tem um texto no New York Times que fala: os hippies ganharam porque os kombuchas que eram feitos nas garagens agora são negócios milionários, sabe assim? E aí eu fico pensando, nossa, cara, a gente fica, né, tentando puxar para que seja uma coisa a longo prazo, mas olhando para os anos 70 e pensando, espero que não seja uma repetição dos anos 70. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, assim, trazendo de novo um pouco a questão da minha pesquisa do mestrado, como eu falei, estava estudando as relações de confiança, nesses empréstimos que acontecem através do site Tem Açúcar. Então, não é uma troca, é um empréstimo. Você está emprestando para uma pessoa absolutamente desconhecida uma coisa sua. Cara, tem gente que empresta mesmo bicicleta. Você pensa, não, só empresta escada e furadeira. Sim. Não é. Tem gente que empresta bicicleta, tem gente que chama em casa para... Teve um caso na minha pesquisa de um garoto que chamou em casa para experimentar uma cerveja que ele tinha feito. É até uma história engraçada, porque ele fez uma cerveja, deu pro amigo experimentar, o amigo falou que tava muito ruim, ele falou, não acredito. Aí botou no já estavam os dois meio bêbados, botaram no Tem Açúcar, veio aqui alguém experimentar minha cerveja e dar opinião, tô precisando de um vizinho pra fazer isso. Aí o rapaz foi, experimentou a cerveja, não gostou. Aí ele já tava tendo certeza, né? Mas eles ficaram amigos, eles são amigos até hoje. Então, assim... E eu via muito no discurso das pessoas essa questão, não, eu empresto porque eu quero retomar os vínculos com os meus vizinhos, eu não conheço ninguém no meu prédio. Eu moro no meu prédio há 10 anos e eu mal sei a cara da pessoa que mora na porta da frente. Me sinto muito sozinho. Então eu tenho vontade de... Então, a lógica antigamente das comunidades era você ter vínculos para confiar. E eles estão aparentemente invertendo essa lógica. Eu confio para retomar os vínculos. Sim. Então eu confio numa pessoa que eu nunca vi na vida para criar vínculos com outras pessoas. Porque eu me sinto muito sozinha vivendo num lugar onde não tenho contato, sabe? O nome do site já é bem uma provocação. Tem açúcar. A gente perdeu esse hábito de bater na porta do vizinho e pedir um punhado de açúcar, 2 ovos para terminar de fazer um bolo e depois levar um pedacinho do bolo, sabe? Então, então eu acho que... Eu até me perdi na sua pergunta. Não, é da questão de... É muito assim, né? É uma tendência ou tá mudando, mas eu acho que é isso que você falou, é a sua resposta. Tá mudando porque as pessoas estão cansadas dessa era da solidão, mundo muito rápido. Né? Exatamente. Claro que a gente está falando de... Quando eu fiz a minha pesquisa, eu estou falando de um grupo social específico. Eu até procurei esse movimento, eu fiz a pesquisa aqui no Rio, então mais pela zona norte do Rio, em favelas, e eu não consegui pessoas, não tem muitos usuários do site nesses lugares. Então acredito que, como eu já fiz anteriormente pesquisas em favela, isso nunca deixou de existir, porque quando a escassez existe, as pessoas se ajudam mais.
Então na favela é comum pedir para cuidar do filho, pedir para um punhadinho de açúcar, pedir para um pouquinho de sabão em pó para terminar de lavar uma roupa, ou para lavar a roupa na máquina da vizinha porque a sua quebrou, porque você não tem mesmo. Nunca se perdeu esse hábito, né? Mas, então eu tô falando de uma classe social específica, né? Mas eu sinto muito isso, e na verdade, nos anos 70, que era a época dos hippies, tem até um livro do Gilberto Velho sobre isso, falando sobre as pessoas indo morar em Copacabana e falando, aqui é muito bom, porque eu morava na Zona Norte, todo mundo se metia na minha vida, todo mundo sabe, aqui ninguém sabe de mim, eu posso fazer o que eu quiser. Tem esse também, desse lado, né? Isso nos anos 70, sim, na época dos hippies. E agora é o contrário. Não, eu cansei disso. Ninguém sabe de mim, se eu morrer aqui dentro dessa apartamento, ninguém... E aí, né? Vou descobrir meu corpo daqui a pouco, porque vai estar cheirando mal, né? Exatamente. Então, assim, parece que está causando algum impacto que está fazendo com as pessoas ligarem um outro shift, assim. Sim. A gente poderia conversar sobre horas, né? Porque além de ter muitos recortes, tem muitas possibilidades, enfim. Mas... e que esse shift a gente pensa, né, com uma ascensão social geral, assim, conforme a gente vai caminhando as pessoas, a gente não tem mais essa desigualdade tão latente, que isso também não se perca, né? Sim. Como se perdeu de repente. Tomara que não, assim, acho que... Porque recuperar é super difícil, né? Depois, quando você perde, você vê, a gente precisa criar um aplicativo para... Exatamente. E uma coisa que a gente pensava, que se falava muito uma época, era, não, a tecnologia vai afastar as pessoas, vai desfazer os vínculos. Não é exatamente isso ela que pode a gente ser, vê. Porque ela pode ser usada de diversas maneiras. Exatamente. E há mesmo os aplicativos de relacionamento, né? E essa relação, ela sai do ambiente. Exato, muitas digital. vezes ela sai do ambiente digital, né? Exatamente. O próprio Airbnb é isso. Quantas pessoas hoje tem amigos em diferentes países que recebe de volta? Sim. O Couchsurfing agora perdeu um pouco, mas no início era muito isso. Era uma comunidadezinha de viajantes. Que antes era... tem muitas possibilidades, né? A gente é só ir navegando por elas, né? E sabendo usar de uma forma benéfica, né? Saudável. Exatamente. Bom, antes da gente começar o live, eu fiquei tanto teste que a gente ficou uma hora conversando. Antes da gente começar, e agora de novo, eu falei, é sábado no Rio, tá abrindo o sol, não vou mais tomar o tempo da Elis também, vou dar uma voltinha por aqui. Eu vi que umas pessoas acompanharam a gente o tempo todo, muito obrigada. Quem acompanhar depois e quiser mandar as perguntas, eu vou deixar o contato da Elis. A Elis colabora com o Modifica, agora ela tá numa fase grávida, doutorado, não sei o que, mas ela sempre, a gente tá sempre trocando, ela com certeza ainda vai escrever mais pra gente. Então, tendo dúvidas, dá um alô. Sim. Querendo conversar mais com a Elis também, eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo pesquisa de graduação, pós, mestrado, doutorado em consumo consciente, em consumo colaborativo, compartilhado, em novas formas de consumo, até quiser trocar com eles também, dá um Sim, eu vou adorar. Professora, né? Não tem jeito. E aí a gente, obrigada, Elis, por receber a Xante, gatinha maravilhosa. Ela veio aqui, mas mas subiu no sofá. E eu vou deixar os contatos da Elis para vocês acompanharem o trabalho dela também. E a gente se vê no próximo Estourando a Bolha. Obrigada. Adorei.